Olá, bom dia para quem está entrando. Hoje a nossa conversa ela será sobre o cansaço na menopausa. Ele é um assunto que é bastante pedido, cansaço na menopausa, ou nessa fase que a gente pode chamar de climatério, né? Então, toda essa fase de transição do climatério, que é a pré-menopausa para a menopausa, né? Pós-menopausa. Então, todo esse processo sobre o cansaço, né? E dentro desse cansaço, eu vou falar um pouquinho também tudo que envolve isso, né? A questão da indisposição, fadiga e tudo que envolve o processo de se sentir cansada, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Então, para dar início à conversa, para entender o cansaço e para vocês entenderem como é que isso pode ser resolvido na menopausa, eu vou fazer tipo um escaneamento do corpo, né? Eu vou começar de cima para baixo explicando tudo que pode interferir no cansaço, tudo que pode ser causa do cansaço, né? E isso vai ajudar vocês a terem uma ideia depois do que fazer para melhorar. Então, para a gente entender, a gente deve lembrar que na menopausa, a gente chama tudo menopausa, né? Porque fica fácil para falar. Mas nós temos 3 fases nessa transição, né? De uma mulher fértil para não fértil. 3 fases, né? A primeira fase a gente chama de pré-menopausa, perimenopausa, que é a fase climatérica, né? Que é a fase de maior bagunça hormonal, né? Você vem com níveis hormonais ali mais ou menos estáveis ao longo da tua vida. Nunca é estável o hormônio na mulher, que fique bem claro. A gente nunca tem hormônio estável. É só lembrar do período que a gente menstrua, né? A gente tem 4 fases no período menstrual. Então, o período menstrual em si, que a gente está com todos os hormônios baixos, é como se fosse uma menopausa, cada menstruação, tá todos os hormônios baixos. A gente já tem uma ideia do que seria a nossa menopausa olhando para a nossa menstruação, tá? Depois a gente tem uma fase que começa a elevar os hormônios, depois tem a fase de pico ovulatório e depois tem a fase de queda. A gente tem 4 fases hormonais por mês enquanto menstrua. Então a mulher não é igual ao homem que tem um ciclo meio estável. A mulher oscila no mínimo 4 vezes de forma mais abrupta por mês. E não vai ser diferente na menopausa. Então, na fase de pré-menopausa, que é a fase climatérica, é onde ocorrem as maiores oscilações de hormônios, só que de uma forma muito mais intensa do que uma fase ainda que a gente está menstruando e ovulando. E essa oscilação intensa dos hormônios é que dá na gente tudo que a gente sente, seja físico ou emocional. Porque uma hora os hormônios estão altos, uma hora os hormônios estão baixos. Uma hora os hormônios estão altos, uma hora os hormônios estão baixos. E isso pode durar 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos em algumas mulheres. Então é muito tempo essa oscilação. Então a gente se sente muito tempo adoecidas, cansadas, né? Muito tempo. Então, o que acontece? A gente tem que ajudar o organismo nessa transição, para essa oscilação, ela não me trazer muitos problemas, né? Seja eles de comportamento, ou físico, ou emocional, né? Até isso aqui tudo parar, porque vai parar? Vai. Essa oscilação grande aqui de hormônio, ela ocorre no período pré-menopausa, tá? Perimenopausa. Quando você parou de menstruar, ficou ali 1 ano sem menstruar, nada, nem um corrimento, nem uma borra de café, nada. Passou ali de 1 ano, você entrou na menopausa. Aí se espera mais 1 ano para estabilização total disso aí, e aí você entrou na pós-menopausa. Quando você estiver na pós-menopausa, não ocorre mais essa bagunça hormonal de uns dias sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Ela fica mais estável, ela chegou ao ponto onde queria dentro do seu corpo. Claro que, dependendo do organismo de cada mulher,
dependendo da genética, dependendo da alimentação, dependendo do estilo de vida, esse pós-menopausa, essa taxa menor hormonal pós-menopausa, pode me deixar uma mulher mais cansada, mais deprimida, mais ansiosa, mais indisposta, né? Até com problemas de saúde, porque dá mais risco para uma hipertensão, um problema cardíaco, que vai ter, dá mais riscos, né? Então eu posso chegar numa pós-menopausa com uma taxa hormonal menor, que para o meu corpo não deu certo. E aí precisa de ajuda para essa pós-menopausa ser saudável, né? Mas, por que eu estou entrando nessa conversa toda? Para vocês entenderem onde eu quero chegar com o cansaço, né? Então, um dos sintomas das mulheres dentro desse período todo, seja o de transição, ou seja o período depois de pós-menopausa, que é onde estabiliza mais os hormônios, né? É o cansaço. É a fadiga, é a indisposição, preguiça, né? Mas tudo está ligado realmente à queda energética. Se a gente for resumir tudo isso, seria uma queda energética. Então, deixa a pessoa mais cansada, né? Para vocês entenderem um pouquinho, então, como é que a gente vai escanear esse cansaço, vamos começar de cima para baixo, como eu expliquei para vocês, tá? A primeira coisa que você deve avaliar dentro do teu cansaço, começando pela parte aqui da cabeça, seria assim: a tua vitamina D, ela está alta? O que é vitamina D alta? Acima de 40. A partir de 40. Tua vitamina D está boa, que é a partir de 40? Abaixo de 40 é baixo. Ah, mas está dentro da faixa laboratorial. Faixa laboratorial não quer dizer que você está bem. Faixa laboratorial é uma faixa de estudo realizado numa população específica que criaram para fazer uma análise, para criar uma faixa laboratorial. Então, existe um mínimo, existe um máximo encontrado nessa população estudada que criaram uma faixa laboratorial. Não quer dizer que para você está bem. Então, os estudos modernos mostram que a partir de 40 você está melhor de saúde, você está melhor de regulação hormonal, você está melhor de imunidade, você está melhor de tudo, inclusive de osso, a partir de uma vitamina D, a partir de 40. E a vitamina D, ela está associada à regulação hormonal. E regulação hormonal é energia. Então, a primeira coisa que tem que avaliar se a tua vitamina D está a partir de 40 para cima. Porque senão, se estiver muito baixa, ela pode interferir nos sintomas de cansaço, tá? A outra coisa que envolve a parte superior do corpo é o sono. Dormir mal não tem como fugir do cansaço. Eu não conheço uma pessoa, às vezes eu conheço sim, pessoas que dormem mal e vivem e trabalham igual uma louca o dia todo e não tá cheio, pilhado de energia, mas tu vai ver o cortisol, o hormônio do cortisol tá todo alterado. Então não é saudável. Então a primeira coisa, você está dormindo bem, um sono profundo, reparador, um sono que te refaz os teus tecidos à noite, regula os teus hormônios à noite. Você está dormindo bem? E na menopausa isso é meio complicado, porque na menopausa a gente já dorme mal pela própria queda hormonal, faz a gente dormir mal, e também por causa da irritabilidade que dá durante o dia, né? Alteração de humor, aumenta o nível de estresse, oscila o cortisol, isso também faz a gente dormir mal, né? A gente vai ficando mais indisposta, chega à noite e não consegue relaxar para dormir. E os calorões, né? Os calorões, os próprios fogachos, fazem com que a mulher não durma bem à noite. Então, não dormir bem é uma das causas do cansaço no outro dia. Tu não dorme bem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia tu tá se arrastando. Dormir é o melhor remédio que existe. Um sono profundo e restaurador. Você sabia que da 1 da manhã até as 3 da manhã é o horário que o seu fígado faz uma limpeza, uma faxina geral do seu corpo? E que se a gente jantar muito tarde, esse horário da 1 às 3 o teu fígado não consegue fazer a faxina,
porque ele está ocupado em fazer a digestão da sua janta, e que isso vai afetar grandemente a qualidade do seu sono, e que vai fazer você dormir mal, vai ser um sono não descansado. Tu até vai dizer que dormiu, mas quando tu acordar, tu vai acordar cansada como não tivesse dormido. Então, o horário da janta também interfere na qualidade do sono. Então, dormir bem é fundamental. Ah, mas se tá com fogachos, como é que vai dormir bem? Achar todas as formas possíveis de aliviar os fogachos. Não tem muito o que fazer. Se tem fogacho, tem que achar formas de aliviar os fogachos para poder dormir, senão não vai dormir. E como é que se faz isso aí? Mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elas resolvem, vou te dizer, 90% dos problemas dos fogachos com a terapia de reposição hormonal. Às vezes eu atendo mulheres que fazem terapia de reposição hormonal e não resolvem os fogachos. Como eu digo, nada é para todo mundo. Nada é para todo mundo. E aquelas que não podem fazer ou não querem fazer, a gente tem que achar métodos naturais de aliviar os fogachos. Existem muitas ervas medicinais que dá para utilizar para aliviar os fogachos, porque essas ervas medicinais têm função hormonal. Tem a simicifuga, o trevo vermelho, né? São algumas delas. Amoras, tu usa uma amora em uma concentração mais forte, bem mais forte do que a gente fazer um chazinho, botar água em cima, isso é muito fraquinho. Fazer uma amora bem concentrada, ela também vai aliviar. Aí tem o tríbulos, tem o fenogrego, né? Então tem muita planta, a maca peruana, muita planta que pode ajudar. Associado a uma alimentação anti-inflamatória. Porque uma alimentação cheia de alimentos ruins, açúcar, fritura, álcool, excesso de farinhas de todos os tipos, excesso de carboidrato, pessoa que come muito carboidrato, é muito pão, é muito biscoito, é muita farinha, o dia todo assim, é uma pessoa mais inflamada, é uma pessoa que vai ter mais calorão. Então, reduzir farinhaços, aumentar muita verdura, muito legume, muita água, um bom intestino, isso ajuda a regular os hormônios, isso ajuda a aliviar os calorões. Mas associar o chás, associar o óleo de prímula, o óleo de borragia, vitamina E, tudo isso junto com uma alimentação saudável e junto com as ervas, alivia os calorões. Ah, mas a mulher não pode usar ervas medicinais que têm hormônio porque teve câncer de mama. Aí o que vai fazer? Vai usar muito mais antioxidantes, muito mais vitaminas, muito mais complexos vitamínicos, minerais, associado a uma alimentação muito mais anti-inflamatória, que também alivia os calorões. Dá para usar um óxido nítrico, dá para usar uma arginina. Uma arginina manipulada, uma arginina encapsulada, ela dilata as artérias, dilata as veias para produzir mais óxido nítrico, e o óxido nítrico diminui fogachos. E não é hormonal. Só que a arginina, para quem tem herpes, ou para quem não sabe que tem herpes, e fica tomando arginina, a arginina desencadeia herpes. Se ela está quietinha, ela pode ativar e vai ter herpes de recorrência. Então a gente nunca toma arginina sozinha, associa arginina com lisina na cápsula. Aí a gente, com isso, tenta inibir o crescimento ou a proliferação, o aparecimento da herpes. Então tem soluções não hormonais para aliviar os fogachos para aquelas pessoas que não podem ou não querem usar. Então é muito importante entender que você precisa dormir bem para não ter cansaço. E para dormir bem, tu tem que resolver o fogacho. É isso que você tem que pensar. Eu não durmo porque eu tenho fogacho. Você precisa resolver o fogacho. Mas eu não quero usar hormônio, eu não posso usar hormônio. Você vai fazer alguma dessas coisas que eu expliquei, ou tudo isso junto. Tem mulher que tem fogacho tão forte, que ela tem que fazer tudo isso junto. Tem que usar arginina, tem que usar alimentação anti-inflamatória, tem que usar ervas medicinais, mais polivitamínicos específicos. Aí tudo isso junto ajuda ela. Tem que meditar, porque são estressadas, né? Mulher mais estressada tem mais fogacho.
Mulher que teve endometriose, mioma, cistos nos ovários, eu vejo por prática clínica. Não sei se existe estudo sobre isso. Eu estou falando da minha prática clínica. Eu vejo que as mulheres que tiveram durante a vida mais hormônios estrogênio, todo mundo que tem assim mioma, endometriose, muito cisto, é uma mulher que tem muito estrogênio no corpo em relação à progesterona. Essas mulheres, quando entram na menopausa, quando cai esse estrogênio, elas vão ter muito mais sintomas do que uma outra que não tem essas doenças. Por quê? Porque é uma mulher que tinha um nível mais equilibrado de estrogênio e progesterona. Então, ela vai passar pela menopausa com nível equilibrado de estrogênio e progesterona muito melhor do que aquela que sempre teve muito estrogênio para progesterona. E aí, cai esse estrogênio, ela vai ter muito mais sintoma. Isso eu tenho observado, tá? Então, meninas, primeira coisa, tem que resolver fogacho para dormir, para não ter cansaço outro dia. Agora, continuando a história do cansaço. A gente tá da cabeça, vamos descer para cá. Pescoço. O que a gente tem que lembrar do pescoço? Tireoide. Então, a tua tireoide precisa estar regulada para você dormir, regulada para você não ter cansaço. Então, na tireoide, o que tem que ser visto? Se a tireoide ela estiver muito ativa, tu tiver com uma tireoide ativa demais, que é um hipertireoidismo, ou tendendo a ter um hipertireoidismo, você não desacelera, você não dorme, você fica agitada. Se você não dorme, você vai começar a ter cansaço outro dia. Se você tem um hipotireoidismo, que está tratado, mas está meio tratado, já vou explicar isso aí. Ou você tem um hipotireoidismo subclínico, que todo mundo fala para você que você não tem problema de tireoide, mas tem. Você vai viver cansado. Pele seca, cabelo seco, intestino seco, aumento do colesterol, fadiga constante. E vão te dizer que você não tem nada. Então a tireoide, o TSH, que é aquele exame que todo mundo faz de rotina, TSH, ele precisa estar entre 1 e 2, 2,5. Entre 1 e 2,5, tu tem um TSH bom, uma tireoide boa. Aí depois vai olhar o teu T3, teu T3 livre, para ver se está produzindo um hormônio ativo. O hormônio ativo da tireoide é o T3 livre. É esse que vai fazer o grande papel dentro do corpo. Se o teu T3 livre tiver bom, uma taxa boa, e o teu TSH tá bom, você tá bem. Não é a tireoide. Agora, o que acontece? Tem pessoas... Eu até atendi, faz 2 semanas, uma paciente que veio com a tireoide de 4,78 TSH, ou seja, quase 5. Na hora eu encaminhei ela para o médico. Ela chegou no médico e o médico disse para ela que a tireoide estava normal. Não tá normal, gente. Um TSH é de 1 a 2,5. Aquela mulher tinha um hipotireoidismo subclínico. O que é um hipotireoidismo subclínico? Os teus exames, eles ainda não estão acima do limite máximo, então ela tinha que ter, por exemplo, um TSH acima de 5,68 para dizer que ela estava, pelo menos nessa faixa laboratorial desse laboratório. Tem laboratório que bota 6, o TSH máximo, tem gente que bota 5, então cada laboratório usa uma faixa, olha só, né? Cada laboratório usa uma faixa, aí começa já o problema. Por isso que a gente não segue faixa laboratorial, a gente segue o que é melhor para a pessoa. Então, um TSH bom de 1 a 2,5, você tem que estar ali. Agora, a paciente que chega lá a 5 e dizem que o TSH dela é normal, é a paciente que vai ficar a vida toda se queixando de cansaço, indisposição, falta de memória, colesterol alto, pele seca, intestino seco, porque a tireoide não está boa. Então, tireoide tem um grande fator no cansaço. E a tireoide, ela tende a se alterar também na menopausa. Por quê? Porque a menopausa está alterando os hormônios. Lembra que a gente está numa fase de transição. Eu estou transitando. Olha bem, vamos entender a menopausa, gente. Eu estou transitando de uma época da minha vida que eu precisava de muito hormônio, porque eu poderia engravidar, para uma época da minha vida que eu não preciso tanto hormônio, porque eu não vou engravidar. Eu estou transitando daqui para cá. Essa transição
Depende de cada mulher, 2, 3, 4, 5 anos. Depende de cada mulher o tempo que vai levar a transição. Como está tudo mudando, pode também afetar a tireoide. Então, normalmente as mulheres nessa época descobrem um hipotireoidismo, por exemplo. Mas por quê? Porque ela já tinha uma tireoide que não era legal. E com essa transição hormonal, afetou um pouquinho mais, que aí apareceu no exame. Mas provavelmente era uma mulher que já tinha um TSH ali de 3,8, 4, que era dito normal, né? Então, tireoide é muito importante, tá? Vamos descer para cá. Aí a gente está aqui atrás dos rins. Atrás dos rins nós temos, em cima dos rins, nós temos o quê? A glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela produz vários hormônios pra gente. Vários. Inclusive, a glândula suprarrenal é a glândula mais importante na menopausa. Tá? Esse é um assunto para uma outra live, que é um assunto muito, muito bom. Para vocês entenderem como é que funciona a regulação hormonal da mulher na menopausa. É pela glândula suprarrenal. Então, a suprarrenal, ela produz vários hormônios andrógenos, que são hormônios masculinos que nós precisamos. Nós produzimos muitos hormônios masculinos. Só que no nosso corpo feminino, eles são transformados em estradiol. Mas o nosso estradiol começa da produção de testosterona, que começa na suprarrenal. Então, a nossa suprarrenal, ela produz vários hormônios andrógenos, hormônios masculinos que nós utilizamos. E também o famoso hormônio do estresse, que é o cortisol. Fora isso, ele produz vários outros hormônios que regulam o quanto que eu mantenho de sódio e potássio no corpo, se eu incho muito, se eu não incho. Então, a glândula suprarrenal ela é uma fábrica hormonal em cima dos rins. Então, o que eu tenho que olhar? Se o meu cortisol ele está muito, muito baixo, tu vai viver cansado o dia todo. Você acorda cansada, você trabalha cansada, você de tarde está cansada. E pode ser que tu quer 7 da noite, tu quer ir para a cama dormir. Então, dependendo de como é que tá esse cortisol, tu é uma mulher eternamente cansada. Então, como é que funciona isso aí? Tem que fazer um exame de laboratório da coleta da saliva. A gente coleta a saliva de manhã, de tarde e de noite. E aí, nessa coleta da saliva, você vai descobrir se você está com um cortisol bom de manhã, de tarde e de noite. Porque o cortisol ele pode estar bom de manhã, de tarde não, e pode ser que não está bom de noite. Ele pode ser que esteja os 3 ruins, ele pode ser só que o primeiro ao acordar é ruim, os outros tá bom. Então, tudo pode acontecer. Então, o que acontece? De manhã, quando tu colhe a saliva lá pro laboratório, de manhã o teu cortisol lá no resultado tem que estar acima de 10. 11, 12, 13 é um resultado bom, 14, 15. Abaixo de 10, a gente já desconfia que tu já começa a ter sintoma. Então, só que tem pessoas que chegam com cortisol de 3, de 4, de 5. Já são pessoas que vão acordar com mais dificuldade, vão acordar se arrastando, não tem energia para fazer nada. Por quê? Porque o cortisol está baixo. Não é que a pessoa é preguiçosa, o cortisol está baixo. E se esse cortisol da tarde, ele continuar baixo, ele pode, por exemplo, ele pode continuar numa queda decrescente, e ele ficar abaixo do normal, você fica mais cansada. E à noite, ele tem que estar baixo. O cortisol à noite tem que estar baixo, bem baixinho. Por quê? Porque tu tem que dormir. Se à noite teu cortisol estiver alto, você fica com insônia. Você não dorme, você desliga, não desliga. É aquela pessoa assim que tá 1, 2 da manhã ligada e tal, e que fala assim, pô, eu vou dormir 3 da manhã, porque eu não consigo desligar. Cortisol alto. Então, a curva do cortisol, ela é decrescente. Ela começa alto de manhã e ela tem que ir descendo, 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 descendo. Então, no teu exame de coleta de saliva, você vai ver isso. Ela começa alto, à tarde é menor e à noite menor ainda. Tá certo, essa curva tá certa, tá? Só que de manhã, de preferência acima de 10, o resultado para ser um cortisol bom, ok? Vocês viram até agora que eu não falei de hormônio do estrogênio e da progesterona?
Vocês viram que o cansaço na menopausa, ele tem tudo isso que eu tô falando? E outra coisa, isso que eu tô falando não é só para menopausa não, tá? Isso aqui serve para qualquer pessoa. O que eu expliquei até aqui serve para qualquer pessoa, em qualquer idade, pode acontecer isso aqui que eu tô falando. Então, quando a gente chega na menopausa, a gente fala tudo assim, menopausa, é tudo menopausa. Não é tudo menopausa. Tudo que eu falei aqui não é menopausa ainda. Pode ser piorado pela menopausa, porque como eu expliquei, a alteração hormonal pode me alterar mais a tireoide, pode me alterar mais a suprarrenal, né, no cortisol, mas pode acontecer isso que eu estou explicando aqui em qualquer idade, para qualquer pessoa, homem e mulher, tá? Antes de falar dos hormônios femininos, lembrei de falar outras coisas que podem interferir no cansaço. Anotem aí. Vitamina B12. A vitamina B12 é impressionante. Quando eu aumento a vitamina B12 dos meus pacientes, no outro mês eles já falam, meu Deus, foi como tirar com a mão o cansaço. Olha só. Só a B12. Então, como é que a gente faz para saber se a B12 está boa? Olha, vamos de novo falar da faixa laboratorial. A faixa laboratorial fala que você pode ter uma B12 de 167 aí depende de cada laboratório, né? 1.000, 800. Então, cada laboratório bota uma faixa ali. Tem laboratório que o mínimo é 200, mínimo é 232. Tem laboratório que eu pego que o mínimo é 167. Então, cada um pega uma faixa. Por isso que eu falo novamente, não seguir pela faixa laboratorial. Existe um ideal, o ideal de saúde. Então, B12 a partir de 450. Abaixo de 450, dependendo do seu organismo, você vai sentir mais cansaço. Você vai sentir dificuldade de memória, cognição, aprendizagem, formigamento nos pés e nas mãos. B12. B12, gente, interfere no cansaço muito. Melhorou a B12, o paciente outro mês fala que está bem melhor da fadiga. Quer saber um outro exame, que é vitamina também, que é, no caso, mineral? Ferro. Normalmente a pessoa faz um exame e olha só o hemograma. O hemograma está lá, hemoglobina normal. Hemoglobina normal, ninguém olha mais nada. A hemoglobina normal, ela é um dos exames que precisa ser avaliado. Só que a tua hemoglobina pode estar normal e a tua ferritina pode estar muito, muito baixa. Se a ferritina estiver abaixo de 60, você pode começar a ter sintomas de fraqueza, indisposições, dores, mais moleza, mais sem vontade de fazer as coisas. Então, uma ferritina boa, tá? Vamos botar aí, ser mais razoáveis. Se a ferritina acima de 50 já tá bom, se tu não estiver menstruando, tá? Acima de 50. Bom mesmo, a partir de 60. Bom mesmo, uma pessoa que tem uma ferritina de 70, tá? Muito baixo, a ferritina abaixo de 40, você começa, como eu te falei, a ter sintomas. Abaixo de 30, mais ainda. Abaixo de 20, então, nem se fala. A sua pele, o seu cabelo, as suas unhas, batimento cardíaco, dores musculares, alteração do apetite. Quem menstrua ainda pode ter um fluxo maior de sangue no período menstrual. Eu pego mulheres na menopausa com ferritina de 6. Gente, 6. Hemoglobina, lá no hemograma normal, mas a ferritina de 6. O que vai acontecer com a ferritina de 6? Ferritina é o depósito de ferro que fica no teu fígado. É o depósito. Pensa no armazém lá, né? Um supermercado. É como se tivesse no supermercado 6 saquinhos de arroz. Então, quem saiu com todo o arroz, tá com os carrinhos cheios, que é o teu hemograma. Mas quem quiser pegar depois, vai lá no estoque e não tem, só tem 6 saquinhos. É como se fosse assim, entendeu? Então, o que acontece?
Então, a pessoa está falando aqui, a ferritina de 400. Quem tem ferritina muito alto também não é legal, porque a ferritina muito alta, ela pode mostrar principalmente quadros inflamatórios. Então, se você não é aquela pessoa que tem alguma alteração na absorção, que está absorvendo muito ferro, tu come muita carne, muito feijão, e tu tem uma ótima absorção de ferro, tu pode botar a tua ferritina para alturas, como a Rosemary está falando ali. Bota a ferritina lá para as alturas. Mas normalmente ferritina alta, ela mostra também quadro inflamatório. E aí como é que a gente confirma isso? A gente vai olhar leucócitos no hemograma, vai olhar o PCR, vai olhar uma homocisteína, vai olhar um fibrinogênio, vai olhar a insulina, vai olhar vários hormônios para confirmar se você está com um quadro inflamatório. Mas ferritina alta normalmente pode estar associada a quadros inflamatórios ou infecciosos, né? Então, se teve Covid agora, então tudo isso pode interferir. Mas não é bom ferritina alta, ela aumenta o processo inflamatório no corpo e isso não é bom, tá? Ferro demais é tóxico dentro do corpo, a gente tem um limite de ferro, por isso que quem tem ferro muito alto, existe tratamentos, né? O teu, Rose, não é aqueles ferros que precisam de tratamento para fazer sangria, que a pessoa chega a 1000 de ferro, não é isso. Mas tem que olhar essa ferritina de 400, porque ela realmente pode estar ligada a quadros inflamatórios, se não for alimentar. Então, a pessoa que come, como eu te falei, se tu come muita carne, muito feijão, e tem uma ótima absorção, você pode estar aí com excesso de ferro mesmo, né? Mas normalmente inflama o corpo com excesso de ferro. O valor bom de ferro, assim, ó, 50 a 70, 80 de ferritina aí não te faria mal, tá? É um valor aí bom, botar assim para a saúde, né? Não é nem tão baixo e não é tão alto também, tá? Então tem que olhar a ferritina, porque a ferritina, como eu conversei, ela pode dar essas confusões nos exames, né? Mas uma ferritina, ela pode dar baixa, muito cansaço. E como eu estou falando, mulheres com 6 de ferritina, é complicado, né? Mulheres com 6 de ferritina, não tem quem vai levantar essa mulher da cama, porque ela está sempre cansada. E não é só cansaço, gente, afeta tireoide, afeta sangramento, quem menstrua vai ter mais sangue, perda de mais sangue, dá dores no corpo, né? Na musculatura, pode dar alteração do batimento cardíaco, né, da taquicardia, a tensão no peito, e é ferro, não é ansiedade, não é problema de coração, e a pessoa sai correndo lá para fazer exame de coração, e aí o médico dá o que para a pessoa? Vai tomar um remédio para pressão, vai tomar um remédio aí para controlar batimento cardíaco, não tinha nada a ver com batimento cardíaco, a pessoa tava com ferro lá no pé, tá? Então tem que cuidar isso aí, tá? Então também interfere as vitaminas na questão do cansaço. E olha bem, ainda não é menopausa, tá? Olha bem como é que são as coisas. E aí chegamos então nos hormônios femininos, chegamos lá embaixo, chegamos nos nossos ovários, nosso útero, nos hormônios femininos. Queda de estrogênio, queda de progesterona, dá cansaço? Dá cansaço. E muito cansaço, né? Então deixa a gente muito preguiçosa, com muita fadiga, com muita indisposição, principalmente a queda do estrogênio, né? Do estradiol, deixa a gente assim realmente se arrastando. Tem mulheres que não, mas estou falando pela maioria. Então, pela maioria, sim, né? Deixa a gente muito cansada, muito indisposta. E aí, como tratar isso, né? Vai depender de vários fatores. Às vezes as pessoas acham confuso quando a gente fala assim, tudo depende. Sim, tudo depende. Depende de cada pessoa, depende de cada genética, depende de cada corpo, depende do que a pessoa pode usar para fazer um tratamento da menopausa ou não. E se quer fazer também, né? Tem mulher que não quer fazer e tá tudo certo, a gente vai ter que ajudar de outra forma, né? Então, mas se você percebe, assim, tudo que eu falei aqui, tá tudo funcionando no seu corpo. Não é vitamina D, você dorme bem, não é tireoide, não é cortisol, não é essas deficiências de vitamina que eu falei, não é nada disso, isso é tudo perfeito.
e você vive cansada, fadigada, se arrastando, e você está em período de pré-menopausa, então é a pré-menopausa. E aí o que fazer? Tem que tratar. Se você não quer ficar cansada por mais 1, 2, 3, 4, 5 anos até se estabilizar, tem que tratar. Ah, mas como é que eu vou tratar? Aí entra o que eu falei lá no início da live. Quem quer fazer uma reposição hormonal, vai fazer reposição hormonal e vai se sentir melhor. Quem não quer fazer, vai ter que fazer pelo método natural, que é mudar a alimentação, fazer atividade física, usar ervas medicinais com hormônios para regular melhor esse corpo e tu se sentir melhor. Ou usar um ginseng, usar uma rhodiola, usar uma ashwagandha, né? Que são plantas medicinais que trabalham a modulação de energia no corpo. E tem uma função meio hormonal? Tem, principalmente o ginseng. O ginseng ele tem função de até regular estradiol, então não é todo mundo que pode usar o ginseng, Panax ginseng, né? Então, e faziam suplementos, né? Os suplementos que trabalham as mitocôndrias celulares, né? Que é o motorzinho da célula, fazer essas células funcionarem melhor, para diminuir o cansaço. Então, tem várias formas de melhorar se for cansaço por questões hormonais, né? Se não fizer nada, vai viver cansado. E essa é a grande questão. Muita mulher tem todo esse conhecimento que a gente divide nas redes sociais e não faz nada. Vou te dizer que é grande parte. Então, assim, conhecimento, ter o conhecimento e não usar e ficar ali vivendo a mesma queixa é sofrer. A gente não precisa sofrer na menopausa. A gente precisa ajustar a menopausa, ajudar a ajustar a menopausa e não sofrer na menopausa. A grande pergunta que vocês têm que fazer é: o que eu posso fazer para melhorar o que eu estou sentindo? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Se é insônia, como é que eu vou resolver essa insônia? Se é cansaço, como é que tu vai resolver o cansaço? Eu já dei uma aula aqui sobre cansaço, como é que vocês têm que resolver. Agora vocês têm que colocar em prática. Se não colocar em prática, o que vai fazer? Não vai resolver, né? Se o problema é a queda de estradiol, é a queda de estradiol que está causando tudo isso, como é que eu vou melhorar esse estradiol? Essa é a pergunta. Como é que eu vou melhorar esse estradiol, então? Se eu posso fazer reposição, o médico liberou e eu quero, vou fazer reposição. Se eu não quero fazer reposição, eu não posso, quais são os caminhos para fazer? O que eu posso fazer? Que tipo de informação eu tenho? Qual profissional que pode me ajudar? Vocês têm que fazer essas perguntas. Para quê? Para ajustar a menopausa de vocês. E aí tudo fica mais leve, mais suave. Tudo fica mais leve, mais suave. Ah, tem que fazer um investimento? Tem que fazer um investimento, gente. Tem mulheres que sofrem demais na menopausa e tem que separar um pedaço do orçamento para gastar em suplemento, gastar em ervas medicinais, gastar em exames, porque é uma fase da vida que a gente requer cuidados. Tem mulheres que só tomam chá e já melhora, tem mulheres que não. Por isso que a gente fala, tudo depende de cada pessoa, da genética, metabolismo, estilo de vida, alimentação, nível de estresse, que tipo de vida essa mulher teve ao longo dos seus 40 e 50 anos, isso interfere grandemente de como ela está vivendo hoje a menopausa, tá? O inhame ajuda nessa questão de modulação, sim, ajuda a modular os hormônios, ajuda mais na questão da progesterona, que ajuda a relaxar a gente, deixa a gente mais relaxada. Então, é um bom alimento, pode usar o inhame, deve usar o inhame, deve comer inhame, né? 3, 4 vezes por semana. Até no café da manhã, você pode cozinhar o inhame, cozinhar 2, 3, 4, descascar ele, deixar ele já descascado em uma tigelinha de vidro com tampinha na geladeira. De manhã tu corta 2, 3 rodelinhas e bota no prato, bota um pouquinho de azeite de oliva, bota um orégano ou come purinho, junto com o café da manhã. Então, em vez de comer pão, que é carboidrato, come inhame, que é carboidrato, só que vai um carboidrato bom, né? Pode botar um pedacinho de queijo em cima do inhame, o inhame vira o teu pãozinho da manhã, né? Então, troca o pão pelo inhame. Pode ser uma ideia para vocês. Então, sim, ajuda, né? Só que é o inhame não é cará, tá? Tem que ser o inhame. As pessoas confundem inhame com cará. Na verdade, existe essa confusão até no supermercado. Inhame é inhame, cará é cará. E aí existe também essa confusão por Nordeste. Quanto mais pro Norte, mais
misturado é a inhame com cará. O inhame ele é menorzinho, o cará normalmente é maior, é mais largo, é maior. O inhame normalmente é mais fininho, ele é mais peludo, tem mais raízes saindo para tudo que é lado. A casca é mais assim toda, como é que eu vou dizer? A casca ela é mais assim, mudança de cor, escuro e claro, com saindo raízes, tá? É diferente. Eu não tenho um aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Tirei o glúten, o leite, derivados e o açúcar. Estou tomando Q10, perdi 12 quilos, estou ótimo. É isso aí. É o que eu vivo falando aqui. O glúten e o leite, as minhas pacientes, todas é tirado. Quem tem sintoma. Por quê? Porque faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Não tem uma paciente minha que venha com sintoma que eu não vou tirar, pelo menos no início, o leite e o trigo. Porque o leite em trigo inflama o corpo demais. Quando tu tira, desinflama e os sintomas reduzem muito. Perde peso, emagrece, acelera o metabolismo, melhora o funcionamento intestinal, muda as bactérias intestinais. Tudo funciona melhor. E a coenzima Q10, ela é o quê? A coenzima Q10, ela é um estimulador celular. Eu tomo coenzima Q10 também, toda manhã. A coenzima Q10, ela é um estimulador das células, faz as células terem mais energia, mais disposição, mais vitalidade, ou seja, ajuda novamente. Então, por isso que eu falo, nem tudo é hormonal, nem tudo é hormonal. Os hormônios têm grandes ações no nosso corpo. Sim, tem grandes ações no nosso corpo, e muitas, né? Tanto que muitas mulheres, né, precisam tomar hormônios para viver mais saudáveis. Tem gente que não se adequa, o corpo não responde de jeito nenhum a qualquer outra terapia. E aí, às vezes, elas precisam realmente tomar, né? Quem já é minha seguidora sabe, eu já tentei tomar 3 vezes. Tentei tomar, não, então eu não tomo nada via oral ou hormonal. Mas eu tentei usar os bioidênticos 3 vezes. Porque eu tinha os meus fogachos de 30 em 30 minutos. Dia e noite, 24 horas por dia. E no início, né, que eu não sabia bem o que fazer, para onde correr, né, então eu precisei usar um bioidêntico. Só que a primeira vez não deu certo. Eu perdi cabelo, acho que deram dosagem muito alta, eu perdi cabelo e fiquei irritada, fiquei com taquicardia, não deu certo, eu larguei tudo. Aí comecei com ervas medicinais, com a suplementação, tudo se acalmou e depois de um tempo na minha pré-menopausa, de novo, fogacho de 30 em 30 minutos, 30 em 30 minutos, dia e noite, 24 horas, e nada aliviava, nada aliviava. Aí eu recorri de novo aos bioidênticos. Só que o que aconteceu? Eu tenho endometriose. Então, começou a me atacar a endometriose, começou a me doer a endometriose. E a endometriose, ela é curada na menopausa, ela nunca mais vai te incomodar. Então, se tu usa o hormônio na menopausa e as dosagens para o teu corpo não derem muito certo, tu vai atacar a endometriose e ela vai voltar a ser ativa na menopausa. E aí eu comecei com dor nos meus focos de endometriose. Aí o que eu fiz? Larguei tudo de novo. Ervas medicinais, né? Então, hoje, o que eu uso? Hoje, atualmente? Atualmente, eu não tenho mais fogacho de 30 em 30 minutos, né? Quando eles me aparecem, eles aparecem 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, às vezes nem aparece mais, ou seja, está diminuindo, as coisas estão normalizando. Eu uso muitas ervas medicinais, hoje eu uso simicifuga, eu uso maca peruana, eu uso Vitex, essas são as ervas que eu uso. Eu uso coenzima Q10, ômega 3, uso um polivitamínico que eu manipulei para mim, com algumas coisas que eu achava que eu precisava, tá? Eu fiz um polivitamínico e é isso que eu uso. Tá? Essas são as minhas medicações. E quando eu vejo assim que eu tô precisando de um apoio no emocional, tô com mais ansiedade ou menos ansiedade, aí eu faço um chá de melissa, eu faço um mulungu e eu vou me monitorando assim. Eu acabei de fazer agora uma bateria de exames e meus exames estão colesterol, insulina, tudo normal, né? Tá tudo normal. E, claro, bastante atividade física, que vocês veem que eu faço, atividade física, alimentação saudável. Então, atualmente, eu não estou usando hormônio, faz 8 meses que eu não estou usando nada. Por quê? Porque todas as vezes que eu tentei usar, para mim, ataca endometriose. Então, eu sou uma mulher que tem que usar terapia natural, tá? Que é essa que eu ensino para vocês.
alimentação anti-inflamatória, ervas medicinais, suplementação e acalmar a mente, gente, acalmar a mente. Ah, outra coisa que eu uso é óleos essenciais. Até a Fábio tá aqui, cadê a Fábio? A Fábio trabalha com óleos essenciais. Eu utilizo óleos essenciais. Então, o que eu tenho de óleos essenciais para regulação hormonal? Eu uso erva doce, gerânio, e sálvia e lang-lang. São as ervas, são os óleos essenciais que eu uso. Ah, eu uso lavanda, mas lavanda eu uso para massagear o rosto, para diminuir rugas, melhorar colágeno. Eu uso a lavanda de manhã com a massagem facial. Gente, eu quase não uso produto químico em mim. Eu tento assim, porque produto químico eles desregulam nossos hormônios também. Então, no rosto, sabe qual é que é meu hidratante? Óleo de gergelim com óleo essencial de lavanda. Eu faço massagem no rosto de manhã, faço ginástica facial de manhã, e aí eu faço com esses óleos. Agora no couro cabeludo, agora quando eu me levantei, o que eu faço? Eu faço, o cabelo é crespo. O cabelo crespo, você sabe que os cachinhos, tudo tem mais dificuldade para enrolar. E de manhã, quando a gente acorda, eles acordam mais assim, malucão, né? Então, o que eu faço? Eu pego um borrifador. No borrifador, eu coloco assim, um pouco de óleo de copaíba, no meu cabelo fica bom. Aí eu coloco óleo de essencial de lavanda. E aí, às vezes eu uso um melaleuca, se eu tô com caspa, né? Mas normalmente eu boto lavanda, eu boto o copaíba, e aí às vezes eu boto alguns outros olhinhos, dependendo se eu quero amaciar o cabelo, às vezes eu boto umas gotinhas de óleo de jojoba, e um pouco de água, e aí eu boto um pouquinho do meu creme de fazer cacho, eu boto um pouquinho ali. E aí eu boto água e misturo bem esse borrifador, e de manhã eu boto nos cachos e amacio os cachos, enrolando os cachos. Então, é tudo assim, tento ser o mais natural possível, entende? E aí os óleos essenciais, o gerânio, a erva doce, né? Eu faço massagem no ventre, né? Nos seios. E aí isso também ajuda na reposição hormonal, bastante, ajuda bastante. Uma vez eu fiz assim 2 meses de massagem assim embaixo do útero, assim onde está o útero ali, né? Eu fiz 2 meses de massagem com óleo essencial de lang-lang. Toda noite eu massageava meu útero ali com óleo essencial de lang-lang. Aumentou um monte a minha libido. Um monte. Mas tem que ser óleo essencial puro de qualidade. Essas coisas que a gente por aí não é puro, é misturado, é diluído, não vai funcionar, gente, tá? Mas a aula não é sobre isso hoje, vamos retomar. Então, esse conjunto de autocuidado é o que vai tirar vocês desse cansaço, tá? Quando os hormônios bioidênticos começam a fazer efeito após o uso? Olha, normalmente em 2 semanas você já consegue perceber a melhora bem grande. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Tem pacientes que eu atendo, até eu atendi semana passada uma paciente que ela usa o chip. Ela usa chip de gestrinona mais associações. Então, ela está usando um chip com muito hormônio. Gente, tudo depende de cada pessoa. Sabe o que aconteceu? Ela estava cheia de queixa. Ansiedade, cansaço, indisposição, baixa libido, secura vaginal. Como? Você está usando chip. Se ela troca a cada 6 meses, 1 ano, sei lá. Entendeu, gente? Tudo depende de cada pessoa. Então agora ela vai passar por uma alimentação anti-inflamatória, um detox, vai emagrecer. Já comecei com as terapias naturais para ajudar o organismo dela. E eu tenho certeza que o organismo dela vai melhorar. Mês passado eu atendi uma paciente usando bioidêntico. O estradiol dela estava abaixo de 20. Todo dia ela passava bioidêntico. O estradiol dela abaixo de 20. Por quê? Porque o corpo dela não reage bem, não assimila, não usa. Tudo depende de cada pessoa. E ela estava usando 2 pumps de estradiol. Botava um nesse braço, 2 pumps, uma dosagem boa, mas não funciona no corpo dela, não reage, não responde. E agora a gente começou uma terapia natural, ela já está com 28 de estradiol. Então respondeu mais.
Claro, é via oral as ervas medicinais, mas respondeu mais. Então tudo depende. Tem mulher que usa estradiol bioidêntico, vai para 50 o estradiol da mulher, fica ótimo. Tem mulher que não. Por isso que a gente fala, é individual. É cada pessoa, é cada corpo, é cada pele, é cada absorção, não tem como generalizar que todo mundo vai melhorar com qualquer tratamento. É o que é melhor para aquela pessoa, que dá certo para aquela pessoa, né? Então, vem muito paciente para mim que usa bioidêntico e tem sintomas, não usa e quer melhorar, usa chip e tem sintoma, usa chip e quer tirar, então vem de tudo. Então, assim, cada pessoa tem que ajustar o que é melhor para ela. Agora, uma coisa eu digo para vocês, saúde começa pela boca. O teu corpo é feito do que você bota para dentro. O teu corpo é feito do que você come. Não tem. O corpo é feito de quê? Do que você come. Então, se você come coisas que ajudam a pele, ajudam os hormônios, ajuda o cabelo, ajuda o sangue, ajuda as vitaminas, ajuda a auto se regular, você está dando um carro-chefe para o teu corpo funcionar. Aí os ajustes são pequenos. Agora, má alimentação, não faz exercício, toda inflamada, toda cheia de sintoma, vai usar o hormônio, vai melhorar? Vai. Mas o quanto que vai melhorar? Não sei. Pode ser que melhore um pouco, pode ser que melhore tudo. Talvez vai ter que associar, algumas mulheres, associar uma alimentação anti-inflamatória, fazer uma desinflamação, usar suplementos, até esse corpo se regular, tá? Eu já falei em algumas lives aqui, eu vou falar de novo. Eu estudo muito outras regiões, outros países, outras culturas para entender menopausa. A gente não pode ficar muito assim, né, na menopausa. Então, assim, como é que lá na Índia eles vivem, como é que os índios lá da selva vivem, né? Como é que as japonesas vivem e por que essas pessoas sofrem menos. Indonésia, elas sofrem menos na menopausa, por quê? Então essas coisas me instigam, eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo. Por quê? Para a gente ampliar a nossa visão sobre saúde da mulher. Senão a gente fica assim, é só hormônio, não tem o que fazer. Tem muito o que fazer. Muito o que fazer, tá? É que nós temos que olhar de uma forma diferente em menopausa. Então, assim, as outras culturas, o que tem de diferente? Por que elas sofrem menos? Vamos lá. Primeiro, elas aprendem a cuidar da área ginecológica na infância. Como se alimentar no período menstrual para não ter doenças da mulher. Ou seja, não ter mioma, não ter endometriose, não ter sangramento excessivo, não ter dores. Elas aprendem na infância, todas essas culturas que eu falei. Se elas aprendem na infância a cuidar da área ginecológica delas, o que acontece? Quando elas chegam na menopausa, elas não sentem nada. Se sentem um pouquinho, elas fazem lá uma misturada de ervas, resolve. Então, nós do mundo moderno, dos países ocidentais, América do Norte, América do Sul, Europa, as pessoas que mudaram muito a forma de viver, essas pessoas que ficaram assim, desligaram muito do cuidado do corpo e se ligaram mais a trabalhar, a produzir, a ter, e foram perdendo esse negócio do autocuidado passado de geração para geração, que essas outras culturas não perderam. Nós adoecemos nosso corpo desde a infância. Uma alimentação, começa a usar anticoncepcional muito cedo, que desregula todos os nossos hormônios. Aí essa má alimentação, esse excesso de anticoncepcional desde cedo, desregulando o hormônio, nos dá mioma, nos dá cisto, endometriose. O que acontece? Chega na menopausa, claro que o corpo vai pirar. Como é que o corpo vai dar conta da menopausa se a vida toda veio um corpo todo inflamado, todo cheio de coisa errada? Então, assim, hoje a gente sofre a menopausa por causa disso. Tá? Agora, assim, faz 2 meses ou 3 que eu fiz um curso com os índios lá do Amazonas. As mulheres lá não sofrem de menopausa, gente. Então, assim, vem dizer que menopausa é doente, que todo mundo sofre, que todo mundo... Não é igual, não. Elas aprendem a cuidar da menopausa na infância. Quando elas têm a primeira menstruação delas lá com 10, 11, 12, 13 anos, elas ficam 3 meses em recinto fechado, só estudando cuidados femininos, que as mais velhas, seria nós, na nossa idade, estaríamos passando para os jovens.
Então vai cada mãe de cada célula da tribo lá, em determinado dia da semana, ensinar tudo para aquela menina sobre sexualidade, cuidado da pele, cuidado do cabelo, que tipo de alimentação elas vão ter no período menstrual para diminuir o sangramento, que tipo de alimentação elas vão ter antes do período menstrual para não ter coágulo. Cara, no meio da selva elas aprendem isso, nós não aprendemos isso. A gente começa a ter coágulo, sangramento, a gente vai tomar o que? Anticoncepcional com 10, 12 anos de idade. A gente está com espinha na cara, estão dando anticoncepcional para criança. O que vai acontecer isso com essas mulheres aí? Desregulação hormonal, não está nem com os ovários maduros, não está nem com o útero maduro, não está nem com todo o funcionamento hormonal maduro, tomando anticoncepcional com 10, 12, 13 anos de idade. Isso aí, ó, no futuro é o quê? Endometriose, é mioma, é cisto, é menopausa descontrolada. Não tem como ter uma menopausa saudável se desde a infância está tudo errado, né? Olha essa alimentação que nossos filhos têm hoje. É açúcar, é bolacha, é Nescau, é refrigerante, é lanche, é comida de pacotinho. Todo inflamado desde a infância. Não vai ter hormônio. Isso aí sabe o que está acontecendo? Menopausa prematura. Assim, ó, de mulher com 35, 32, 33 anos, 37, com menopausa prematura. Tudo desregulado dos hormônios. E cada vez vai ter mais. Cada vez vai ter mais. Lucro da gente que teve menopausa depois dos 45, depois dos 40, que a partir dos 40 não é precoce. A partir dos 40 não é. Antes dos 40 é. Mas tem mulher com 25 anos de menopausa. 38, 33, 35. Gente, tá cada vez mais cedo. Se vocês não abrirem a cabeça e olhar o que está acontecendo no corpo dessas mulheres, na saúde dessas mulheres, para adiantar a menopausa delas. Ai, porque é genético. Uma parte pode ser genético. Minha mãe teve os 28, eu tive os 28. Mas é uma pequenininha fração. O resto está adiantando a menopausa por má alimentação, má estilos de vida, agrotóxico, corpo inflamado, corpo intoxicado, excesso de remédio, hormônios muito cedo, talvez o hormônio mais cedo. Então, assim, a menopausa na tribo das Índias, elas tratam com... Se tiver sintomas, a chefe da tribo lá falou para mim, se tiver sintomas, nós vamos fazer um misturado de ervas, que elas me mostraram lá as ervas, misturado de ervas, e a gente toma isso aqui e passa. E elas trabalham, são líderes de jogo de futebol, elas começam a coordenar a tribo. É impressionante. Energia, disposição, vitalidade. Mas e a vagina? Não tem nada na vagina. E a secura? Não tem. E os fogachos? Não tem. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa chefe lá da tribo, o nome dela é Simone também. Ela me disse assim, as índias modernas. Quem são as índias modernas? As índias que estão indo estudar na cidade. As índias que estão indo estudar na cidade, que estudam primeiro grau, segundo, as índias que fazem faculdade, índias que estão indo para a vida moderna, que estão comendo na rua, que estão comendo no centro da cidade, as índias que deixaram de seguir as tradições ensinadas, elas estão tendo cólica, estão menstruando horrores, mudou todo o ciclo menstrual delas, aí elas chegam chorando lá na aldeia porque sangraram o dia todo, com cólica, com dor, não conseguiram estudar. Aí vai lá as índias mais velhas ajudar com chás e dizer, pô, o que vocês fizeram? Vocês estão comendo na rua, vocês não estão comendo a comida que foi indicada desde criança. Então isso mostra na prática que mudando o estilo de vida, mudou o fluxo menstrual, mudou a cólica, mudou a dor. Inclusive essa chefe da aldeia lá, ela me disse o seguinte, ela disse assim, ó, a minha irmã, que a irmã dela foi morar na cidade dessa Índia. Ela disse, a minha irmã que foi morar na cidade começou com o sintoma da menopausa que ela não tinha. Ela começou com os sintomas da menopausa. Ela começou a tomar refrigerante, ela começou a comer pastel, que ela fala da fritura, né? O refrigerante, o açúcar, né? Ela começou a tomar refrigerante, começou a comer pastel, ela começou a comer comida nas ruas, e agora ela tem sintoma da menopausa, minha irmã não tinha nada. Olha só, gente. Então eu falo para você, se a gente ajuda o corpo a se regular, ele funciona melhor, ele responde melhor. Mas, como o nosso corpo está, às vezes, adoecido por esse estilo de vida que a gente vem desde a infância,
o nosso corpo está adoecido, às vezes não tem o que fazer, às vezes a gente faz de tudo e não melhora, e às vezes precisa do hormônio, para aquelas que podem, né? Às vezes precisa do hormônio, para quê? Para viver bem. Vai viver mal? Às vezes precisa. E paciência, se tiver que usar. Precisa. Né? Então a gente não pode ser radical, eu não vou tomar, é horroroso, não sei o quê. Se você está vivendo mal, você não dorme, está com depressão, está com ansiedade, tu fez de tudo que pode fazer, olha bem, tu fez. Uma coisa assim, eu fiz minha boca, não faço, tô preguiçosa, aí não conta, mas assim, tu fez de tudo que pode fazer e teu corpo não respondeu, e você não dorme, tá brigando, não trabalha, tá com depressão, e tá o corpo, a vagina, tudo atrofiando, então usa o gel, vai viver feliz e faz acompanhamento de 6 meses. Agora, você consegue via alimentação, você consegue via suplementação, você consegue via natural, que bom que deu certo para você. Por isso que eu falo, amadas, cada uma vai ter um tratamento, cada uma tem um jeito, cada mulher vai ter o seu tratamento, o que é bom para você. Agora, o que salva? Conhecimento. O que eu estou doando para vocês aqui é conhecimento. E agora cada uma vai trilhar o seu caminho, o que dá certo para uma, para outra e para outra. E isso vai ajudar vocês a resolverem o tema de hoje, que é o cansaço. Porque o cansaço está relacionado a tudo isso. Para a gente concluir a live, tá? Eu vou falar mais de uma outra coisa que envolve muito cansaço e que não é físico. Então vamos lá. Tuas vitaminas são todas ótimas. Tua tireoide está maravilhosa. Teu cortisol está normal. O teu estrogênio e tua progesterona está boa. Seja por qual terapia que você faça, não importa. Qual tratamento que você faça, mas seu estrogênio e sua progesterona está bom. Tá tudo bom. E você vem e diz para mim: eu tô cansada, eu vivo preguiçosa, eu vivo indisposta, eu vivo desanimada da vida. Aí, gente, não é físico. Aí não é físico. Aí é emocional e espiritual. Porque assim, quando a gente chega na menopausa, existe um movimento energético na nossa vida de começar a analisar, refletir o que eu quero da minha frente daqui para lá. O que eu quero da minha vida agora para frente. E aí, o que acontece? Acontece que a gente começa nesse momento a chegar, às vezes, a algumas conclusões, perceber algumas coisas nesse momento da vida que a gente não quer mais. Eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais esse companheiro, eu não quero mais morar aqui, eu não quero mais fazer certas coisas. E aí você, às vezes, não consegue resolver isso, né? Você sabe que tu não quer mais certas coisas na tua vida, mas você não consegue resolver isso. E aí você fica processando e guardando isso para você. Isso vai te dar desânimo. Isso vai te dar baixa autoestima. Isso vai te dar cansaço, preguiça, indisposição energética, que vai refletir no seu corpo físico. Por isso que eu digo para vocês que eu trabalho a menopausa é físico, mental e espiritual. Porque se o teu corpo físico tá tudo bem, eu vou trabalhar o teu mental, o teu espiritual. Vamos conversar de coisas que não é alimentação e não é hormônio. É como está a sua vida, o que tá te atrapalhando, onde que tá pegando, entendeu? E todas as mulheres e homens também, quando chegam aí perto dos 40, 50 anos, a gente começa a reformular a vida. É normal. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não aceito mais na minha vida. E dependendo das conclusões que a gente chega, pode ser coisas difíceis de resolver. E aí a gente fica naquela energia, naquele processamento, aquela coisa que não anda por meses, por anos. Não tem outra. Vai parar aqui, vai parar no corpo. A gente vai ficar cansada, vai ficar indisposta. Então, também é legal trabalhar, se essa é a causa, trabalhar meditação. Sabe? A gente perde muito tempo olhando para fora, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, o que os outros estão, não sei o quê. E a gente tira pouco tempo de olhar para dentro. Como eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu quero para mim, né? Perceber o teu corpo está agitado? O
teu corpo está tenso? Onde é que dói? Onde é que teu corpo reclama? Onde é que teu corpo sinaliza que não está legal? Será que você percebe isso? Você sabe dizer agora, nesse exato momento, aonde que o teu corpo não está legal? É teu estômago? É teu intestino? Tem alguma dorzinha no ombro, nas costas? É atrás? Onde é que é? Onde é que teu corpo está sinalizando que ele não está legal? E ele sinaliza todo dia? É toda hora? O que esse sinal quer dizer? O que é essa indisposição? O que esse sinal está querendo te dizer? Ouvir, escutar o corpo. Existe uma técnica que é assim, gente, eu nem sei quantas horas eu estou falando já. Acho que deu mais de 1 hora, né? Assim, ó, existe uma técnica que é assim, ó. Você quer saber uma resposta, né? Você quer saber uma resposta. Você pergunta alguma coisa, assim, sei lá. Devo mudar de emprego? Vamos supor que é isso. Devo mudar de emprego? Devo mudar de casa? Você faz a pergunta. Se você não sabe a resposta, se você tem dúvida, você deixa seu corpo responder. Então, você faz a pergunta, bem concentrada, senta, concentra, e faça a pergunta. E diz para o seu corpo, o corpo me responde. E você vai sentir alguma coisa. Ou teu estômago vai virar, ou vai dar uma nauseada, ou teu intestino vai dar uma fisgada, ou vai dar um aperto no peito. Se a sensação for boa, você deve fazer. Se a sensação for ruim, teu corpo está dizendo que você não deve fazer. Então, essa técnica do corpo, ela ajuda, por quê? Porque a gente às vezes tem dificuldade de escutar o nosso sentimento. A gente tem dificuldade de escutar a nossa alma, o nosso espírito, nossos pensamentos. Não o pensamento é da cabeça. A cabeça causa muita confusão, porque o pensamento é igual ao vento, vai, vem. Pensamento é uma loucura. Então a gente tem que sair do pensamento e ir para o coração, escutar o que o coração fala. Ou sair do coração e se conectar à tua alma, ao teu espírito, o que a tua alma e o teu espírito fala para você. Isso é difícil pra gente, a gente não consegue fazer isso, né, com facilidade. Então a gente vai porque se concentra no coração e o coração vai te dizer no corpo. Então outro vai sentir aqui, outro vai sentir aqui, sabe? Vai dar alguma coisa. Então essa é uma técnica fácil, às vezes, para poder facilitar algumas decisões na nossa vida. Mas como eu falo para vocês, gente, meditar. Quando acabar aqui a live eu vou meditar. Hoje eu resolvi fazer a live antes da meditação, porque eu estava inspirada para falar. Disse, não, eu quero falar hoje com elas. Se eu vou lá, vou falar com elas. E aí, para não perder tudo que eu queria falar, eu fiz a live antes da meditação. Mas agora eu vou desligar e vou meditar. Então eu vou centrar, vou meditar. Eu tento fazer isso todos os dias. Às vezes eu me pulo um pouco, eu fujo um pouco disso. Mas assim, eu tento fazer todos os dias. Parar, escutar, tentar me escutar. Nem sempre é possível, mas eu parei, eu acalmei, eu centralizei o corpo, sabe? Eu acho assim que quando a gente entra para dentro, a gente tem respostas. Quando a gente entra para dentro, a gente ajuda os hormônios. Quando a gente entra para dentro, a gente vive melhor. A gente se compara menos. A gente exige menos, a gente fica mais feliz com pouco, porque a gente está lá dentro, e lá dentro tem tudo. Se a gente é filha de Deus, agora eu começo a filosofar, mas é porque eu gosto dessas coisas também, mas se a gente é filha de Deus, a gente está dentro da gente, tem Deus. Então se eu entro para dentro e consigo me conectar lá dentro, eu me sinto completa, eu me sinto feliz mesmo com pouco. Com pouco tempo, ou com pouco dinheiro, ou com pouco espaço, ou com pouco, não importa um pouco. Lá dentro tem muito. E quando eu entro lá para dentro, eu me completo. E isso te dá paz. Eu faço uma meditação, eu vou fazer um dia com vocês essa meditação. É uma meditação que eu criei um jardim dentro do meu ser. É um jardim secreto. Então, às vezes, quando eu quero me acalmar muito, eu entro para dentro desse jardim durante a minha meditação e lá eu converso com pessoas que eu boto lá dentro. Então, pessoas ou meu anjo guardião, que eu chamo de anjo guardião, eu boto ele lá dentro do meu jardim, eu converso com ele. Então, tudo isso dentro da minha meditação. E eu saio de lá muito bem. Meu dia é maravilhoso depois daquilo.
Então, a meditação é muito importante. Pode ser meditação de visualização, igual essa que eu fiz. Meditação de só acalmar e escutar o barulho da chuva. Agora está chovendo aqui em Blumenau. Ó. Só acalmar, escutar o barulho da chuva, já vai te dar paz. Pode ser uma meditação olhando a um ponto fixo, pode ser a vela ligada na sua frente. Só fica olhando a vela. Então, a meditação da vela te traz foco, concentração. Tudo é meditação. Tá, meninas? E o que isso tem a ver com cansaço? Porque se você tá bem, alivia o cansaço também. Se tá cansado, medita. Medita que vai melhorar o cansaço. Então, vocês viram que não é uma pílula mágica? Pílulas ajudam? Ajuda. Coenzima Q10 ajuda, complexo B ajuda, ginseng ajuda, maca peruana ajuda, tudo ajuda no cansaço. Mas se não ajudar, precisa olhar todas essas outras coisas aqui que eu tô falando. Uma visão mais ampla da vida, que vai te trazer felicidade, alegria, uma mulher feliz na menopausa. Tá? É isso minha missão aqui com vocês, que eu consiga transmitir isso para vocês, que eu consiga mostrar para vocês que vocês podem ser felizes na menopausa, tá? Que essa sentença aí de deu para ti, que era usada no passado, para ficar no passado. Nós, mulheres modernas, podemos viver felizes, podemos viver bem, podemos viver assim, nossa, com muita vitalidade, gente. Só tem que fazer os ajustes certos. Pensa nos parafusos, vai ajustando os parafusos do cansaço, do sono, dos hormônios, alimentação, vai ajustando, vai meditando, que tudo vai funcionar bem, tá? Essa questão do glúten laticínio, você aconselha retirar só devido à menopausa? Quem não está na menopausa pode comer normal? O que você acha? Depende muito de cada pessoa. Assim, ó, tem pacientes que eu não tiro glúten. Tem pacientes que eu não tiro. Por quê? Porque a pessoa não tem nenhuma queixa que justifique tirar. Mas quando a pessoa, assim, ó, barriga inchada, intestino, péssima absorção de ferro, o ferro não é bem absorvido, eu vejo que a pessoa tem dificuldade de absorver ferro, vive com azia, com gastrite, com refluxo, já tiro. Eu já tiro. Intestino sempre ruim, eu já tiro. Depois eu até recoloco para ver se o corpo dela aceita. Mas eu já tiro. Então, o que tem que fazer, Ana? Tira, se tu acha que tu acha que teu corpo pode melhorar com a ausência do trigo, do leite, tira no mínimo 3 semanas. E vê como é que teu corpo responde. Se o teu corpo ficar muito melhor, você desincha, você perde peso, você fica com energia, disposição, melhora a memória, você já tem a resposta. Então, às vezes, o que eu faço para o paciente? O paciente tem que testar na prática para sentir no corpo. Sentiu no corpo, viu diferença? Para ti é bom. Se fez o teste, não viu diferença? Para ti não faz diferença, tá? Então, a melhor forma é o teste, para não generalizar para todo mundo, tá? Vou começar os bioidênticos, estou ansiosa. É isso aí. Caribe Gold Bronze, né? É isso aí. Se para ti, nesse momento, é legal, vai te ajudar. Ele tem um resultado rápido, ele tem um resultado em 2 semanas, os bioidênticos, né? Mas requer, vamos lá, um bom médico. Requer um bom... Por que um bom médico? Porque eu tenho visto cada coisa com os bioidênticos. Que aí eu tenho que falar para a paciente procurar um outro médico para mudar os bioidênticos. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Paciente com gordura no fígado e o médico receita testosterona, só testosterona para ela. O que vai acontecer? Vai piorar a gordura no fígado. Paciente com útero cheio de mioma, usando só estradiol e testosterona, não usando progesterona. Vai piorar os miomas, vai sangrar, vai doer. Então, assim, gente, existe conhecimento e conhecimento. Às vezes as pessoas têm um conhecimento parcial das coisas ou acham que fazem de um jeito que às vezes não é certo. Então tem que ter um bom médico que faz tratamento de bioidêntico, um médico que vocês seguem, um médico que vocês veem que é um médico que estuda, um médico que fala coisas coerentes, um médico que fala uma coisa que o outro também fala, que o outro também fala, que o outro também fala, eles têm a mesma linha, então quer dizer que tá meio certo, sabe?
Porque hoje em dia todo mundo receita, ainda mais em redes sociais. Todo mundo fala de hormônio, todo mundo receita hormônio e hormônio é a salvação de tudo. Então tem que ter um bom médico que faça uma boa avaliação, uma avaliação completíssima de tireoide, de útero, de fígado, de tudo e de sangue, muito completo de sangue, antecedentes familiares, tudo. Aí conversa com você, analisa e te dá os bioidênticos e você vai fazer um acompanhamento de semestral, de 6 meses no início e depois ele vai afastando, mas normalmente 6 meses tem que olhar se o teu corpo está respondendo bem, se o útero não está engrossando, se não está tendo muito sangramento, se não está doendo o seio, se não estou com cólica, blá, 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 né? Então precisa de acompanhamento com bioidêntico. Agora eu preciso falar de uma coisa que eu escutei. Eu vi uma pessoa no YouTube, uma pessoa que não é médico, não é nutricionista, não é profissional de saúde, uma pessoa que faz um maior show no YouTube, uma pessoa que começou a usar bioidêntico e essa pessoa sentiu maravilhas no corpo dela. E ela começou a falar de bioidêntico no YouTube. Ela tem um canal grande já, começou a falar de bioidêntico no YouTube. E ela fica falando e como as pessoas devem fazer. E aí perguntam para ela, mas qual que tu usa? Ah, eu uso esse. Onde é que compra? Na farmácia. Aí as pessoas botam embaixo lá no YouTube, eu já comecei a usar, comprei ontem. Gente, tudo sozinha. Sem exame, sem acompanhamento médico. Que loucura, gente. Se a pessoa tem uma feridinha que é um pré-câncer, nem ia virar câncer. Mas tem ali uma feridinha que é uma célula pré-câncer. E usando hormônio, aquilo vai desenvolver um câncer. A pessoa tem endometriose, vai lá, vai desenvolver uma endometriose, vai piorar, tá cheio de mioma e botando estrogel sem acompanhamento médico, vai piorar. A pessoa tem uma célula pré-cancerígena no seio e não sabe, vai piorar. Então, assim, a gente está vendo cada loucura nas redes sociais. Me indica qual que você usa, onde que você comprou. Gente, não façam isso com hormônio. Hormônio precisa de médico, precisa de acompanhamento semestral. Precisa, mesmo sendo bioidêntico. Bioidêntico é natural, bioidêntico é um remédio sintético produzido na indústria com a molécula igual do seu corpo, que vai ser processado pela tua pele, que vai ser processado pelo seu fígado, que as tuas células vão usar e que vai funcionar, teu corpo vai ficar bem. Mas precisa do médico acompanhando. Não façam sozinhas. Eu tenho visto loucuras aí nas redes sociais, tá? Mas vai, Caribe, você provavelmente está com o médico te acompanhando, né, amada? Vamos ver o que mais aqui. Um dia a conta vem. É isso aí. Passei 5 anos sem uso de hormônios. E se nesses 5 anos que tu ficou sem hormônios, você não fez um tratamento natural, não melhorou a alimentação, não usou antioxidantes, não usou suplementos, não melhorou as células, você pode ter piorado nesses 5 anos sem hormônio e aí agora tem que voltar a usar e tá beleza, você tá com acompanhamento médico, tá tudo certo, tá? Tem que viver bem. Estava procurando um especialista em hormônios, só agora encontrei o meu no estado. Ótimo, parabéns, é isso aí. Foi atrás e encontrou um especialista, é isso aí. Como sei se posso ou não usar reposição? Cleide, é o médico. Reposição hormonal é o médico. Você precisa achar um médico especialista em terapia de reposição hormonal. Especialista em terapia de reposição hormonal. Tá? E aí esse médico especialista vai fazer esse check-up enorme com você e aí ele vai dizer se você pode ou não fazer reposição hormonal, tá? Então procura o médico especialista da linha integrativa. O médico da linha integrativa, ele faz exames mais aprofundados, ele tem um olhar mais amplo da saúde, pode ser um ortomolecular, pode ser um ginecologista integrativo. Melhor seria um ginecologista integrativo, mas às vezes a gente não encontra um ginecologista integrativo. Mas tem o Dr. Léo, ele atende online, a doutora Natasha, a doutora
Valesca, a doutora Joelle, são médicas que eu sigo no Instagram que atendem online, são médicos integrativos online. Só que tu precisa do médico presencial para fazer o quê? Exame de mama, colo uterino, os exames de imagem, pelo menos o colo uterino, alguém olhar o teu colo uterino, fazer uma avaliação do teu colo uterino precisa estar presencial. Os outros exames, até de imagem, pode ser até mandado online para o médico, exame de sangue pode ser mandado online para o médico, mas tem que ter pelo menos um ginecologista presencial para coletar o útero, olhar a mucosa vaginal, né? E ter um diagnóstico ali, isso precisa, né? Apalpar as mamas, né? Então a gente precisa desse cuidado presencial também. Deixa eu ver, eu acho que é isso, né, amadas? Como os bioidênticos e doenças autoimunes, não queria usar hormônios. Então, Sofia, tu já me perguntou isso aí, né? Os bioidênticos e as doenças autoimunes. Assim, o que a gente tem que lembrar? A doença autoimune um ataque das nossas células para o nosso corpo. Então, vamos ficar assim, a tireoide, doença autoimune de tireoide, o que é? As nossas próprias células vão lá e vão atacando a tireoide, isso é doença autoimune, né? Então, a tireoide para de funcionar. Então, pode ter doença autoimune de reumatismo, nos ossos, no sangue, intestinal, né? Qual é a questão do hormonal? Será que os hormonais vão piorar a doença autoimune? Eu acredito que não. Porque a doença autoimune, ela causa um processo inflamatório. Se os hormônios, quando estão saudáveis, eles ajudam a gente a desinflamar, eu acredito que eles não vão piorar um estado inflamatório. Mas o certo, Sofia, seria tu procurar um próprio profissional que trabalha com terapia de reposição hormonal bioidêntica, ou procurar um profissional que trabalha com imunologia, endocrinologia, e vamos tirar as tuas dúvidas, o reumatologista, sobre essa questão, né, hormonal com doença autoimune. Ouvi alguns profissionais, tá? Ah, tu não quer usar bioidênticos, né? Tudo bem? Então, o que precisa fazer? Alimentação anti-inflamatória, suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, associar um estilo de vida, associar várias coisas, né? Florais quânticos, óleos essenciais, alimentação anti-inflamatória, suplementos anti-inflamatórios para ti é o máximo, né? Fazer um conjunto de coisas para o teu corpo funcionar equilibrado na menopausa, vai ter que começar agora, na pré-menopausa. Começar agora, não pode esperar. Vai esperar, só vai piorar, né? A queda hormonal tem que ser agora para ter o resultado ali na frente. As pessoas esperam a menopausa chegar para tratar. É a pior coisa que pode fazer. A gente tem que tratar a mulher climatérica já nos 40 anos de idade, independente se tá ou não no pré-menopausa com 40, tem que começar. Tá? Tem mulher que tem que começar com 38, 35. Quanto antes começar, melhor. Olha o que eu falei das tribos aí indígenas e lá no Japão, na Indonésia, que eles começam a cuidar na infância. A gente quer cuidar quando o problema se instalou. Então a gente tem que cuidar antes, né? Meninas, é isso, tá? Tô até sem voz já. Acho que eu falei bastante, deixei bastante informações para vocês. Então, eu vou tentar salvar a live aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Um ótimo dia, obrigado pela companhia de todas. E um beijo no coração e se cuidem, tá bom, amadas?